Capítulo 7, versículo 19. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Então vamos lá. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Agora abre suas Bíblias comigo no 2 Samuel. Não deixa ninguém sentar aqui. Entendeu? Já ninguém lá, foi mais pra lá, não sei o que. Aí não, né? 2 Samuel, capítulo 11. Tá aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando num terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Pode se sentar glorificando. Eu agradeço ao pastor pela confiança. Essa igreja, eu me sinto em casa, pastor. O meu irmão pelo convite. Que Deus abençoe. Aqui, meus irmãos, Davi, ele é diferenciado. Se você vê a trajetória de Davi antes dele chegar a esse momento, você vai ver que Davi foi um homem escolhido por Deus. Você vai ver que Davi foi chamado, uma grande promessa, do qual ele ia se tornar um rei. Você vê lá no começo, em 1 Samuel, capítulo 16, você vai ver que Deus, ele rejeita Saul, e ele fala para Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá ia haver um rei, porque lá ia sair um filho de uma grande promessa. Você vai ver que Jessé tem 8 filhos, todos, quando Samuel chega naquele lugar, tem vários ao redor. Ali tem Abinadab, ali tem Eliabe, ele tem Samá e outros vários. E Davi, ele fica lá sozinho, cuidando do rebanho do seu pai. Você vai ver que quando o Senhor escolhe, Davi não é ninguém. Davi é só um filho. Davi é um simples servo que não é ainda reconhecido. Você vai ver que por mais que Davi não é reconhecido, por mais que Davi, ele era apenas aquele homem que cuidava, aquele menino que cuidava daquelas ovelhas, mesmo ele sendo um simples menino, longe de todo mundo, quando ninguém estava vendo ele matou um leão. Quando ninguém estava vendo, ele matou um urso. Quando ninguém estava vendo, ele fez todas essas coisas. Aleluia. Irmãos, você vai ver que Deus o capacitou para lá na frente ele matar um gigante. Mas é quando ninguém está vendo, o Senhor vai trabalhando. Quando ninguém está vendo, você vai dobrando seu joelho e buscando. Quando ninguém está vendo, você vai orando. Quando ninguém está vendo, você vai jejuando, consagrando. Porque quando ninguém está vendo, o Senhor está lá no céu te vendo. E fala, espera um pouquinho que a exaltação vai chegar na tua casa. Aleluia. Então, você vai ver que Samuel, antes disso, vai dizer assim: não é nem esses daqui, nenhum desses, o escolhido do Senhor. Aí Jessé, ele vai lembrar, porque Samuel fala, acabou seus mancebos. Aí Jessé, ele lembra que faltou o menor que estava cuidando das ovelhas. E aí Samuel vai dizer com toda a autoridade, então manda-o chamar, por quando não os aceitaremos na roda da mesa, até
Glória a Deus. Você vai ver que o chamado de Davi é tremendo. Você vai ver que depois que ele vai, sai deste passo, o Senhor unge ele. Samuel, ele unge com óleo. E que significa separado. Porque Davi era separado por uma grande obra. Davi foi separado. Glória a Deus. Você vai ver que quando ele passa, ele vai matar um gigante. Mas na Bíblia não diz: vai lá, Davi, mata um gigante, porque você pode. Não, Davi, ele mata o gigante por conta própria. Ele vai pensar assim: eu vou, mas o Senhor vai comigo. Então eu consigo. Porque se o Senhor vai contigo, você consegue. Mas sozinho nós não somos nada, irmãos. Sozinho nós não somos nada. Aleluia. Então, depois de matar o gigante, depois de vencer todas essas coisas, Israel passa a louvar. Israel passa a louvar, por quê? Porque ele consegue uma vitória muito grande. Saul, ele sente uma inveja de Davi. E não é bom ter inveja. Se o seu irmão é abençoado, aleluia. Porque um dia você vai também. Aleluia. Então, Saul passa a perseguir. E Davi, ele foge. Davi passa uns tempos, resumindo bem a história, ele foge. Mas depois que ele é consagrado, Saul morre. Ele é consagrado como rei do norte e do sul de Israel. Ele consegue várias outras coisas. E tudo, o Senhor está com ele. Tudo que ele foi fazer, o Senhor estava com ele. Você vai ver que Davi, ele conquista várias outras coisas. Quando ele se torna rei, ele é ungido. Depois de muito tempo, ele já está na fase adulta. Ele vai conquistar a arca, vai trazer de volta para Jerusalém. Vai conquistar e vai fazer várias outras coisas. Mas em um momento ele esquece de Deus. Aleluia. Por um momento, quando você vai ver aqui que ele não vai para a guerra, fica em Jerusalém. O erro de Davi não foi só ficar. O erro de Davi foi olhar para Betseba. O erro de Davi foi perguntar por ela. E o terceiro erro, que eu acho maior, é mandar chamar. Aleluia. Porque já estava no pecado olhando. Mas podia voltar e falar: não, Senhor, me perdoa por eu ter pelo menos visto. Mas não. Ele olha Batseba. Ele olha por ela. E acontece que neste momento ele esquece do Senhor. Por mais que ele não queria, mas ele já estava lá. E a carne, irmãos, a carne é perversa, a carne é terrível. Verdade, Senhor. Se você dá brecha para a carne, você dá brecha para o inimigo. Ele entra, e ele entra para quê? Para roubar, matar e destruir. Aleluia. É isso aí. Então o que vai acontecer? Ele esquece de Deus, esquece do Senhor, daquele que tinha o levantado, daquele que tinha o exaltado, daquele que tinha transformado a sua vida. Ele esquece. E o nosso maior erro é esquecermos de Deus. O nosso maior erro é pensarmos e fazermos coisas que não agradam o Senhor e deixar o Senhor de canto. Verdade. Sabe o que é? É que segunda a sexta esquece de Deus, vai lembrar de sábado e domingo quando vai para a igreja. Aí lembra do Senhor. É verdade, Deus. E esquecemos de Deus durante a semana. Olhamos vídeos que não agradam o Senhor. Falamos coisas que não agradam o Senhor. Olhamos coisas que não agradam o Senhor. E esquecemos de quem o levantou. E esquecemos daquele que deu a vida por nós. Aleluia. Irmãos, aleluia, Jesus. Esquecemos de Deus. Esquecemos daquele que tinha o levantado, transformado. E Davi já aqui neste momento esquece do Senhor. E quando esquecemos do Senhor, é que deixamos a presença dele e vamos viver o nosso modo. E aí, irmãos, quando
escolhemos viver a nossa maneira, aí é difícil. Porque quando vivemos com o Senhor, Ele nos ajuda. Porque você vai perceber que Davi, em todo tempo, perguntava: Senhor, eu posso fazer isso? Pode. Senhor, eu vou buscar água? Vai. O Senhor, Davi consulta o Senhor em todo tempo. E Ele vai falar: pode ir. Vai, Davi. E neste momento, ele sabia que era um erro, porque ele não consultou o Senhor. Aleluia! E o nosso maior erro é não consultar o Senhor. Glória a Deus! Nós esquecemos de consultar a Deus. Então, você vai ver que Davi, neste momento, ele olha Betseba. Ele anda no terraço e avista uma mulher se banhando, pelada, nua, porque estava se banhando. Mas o que Davi foi fazer naquele lugar, na hora da tarde? Porque ele não foi em Jerusalém, porque ele não foi para a guerra, porque ele ficou naquele lugar. Acabou fazendo o quê? Caçando, igual o irmão Alisson disse, sexta-feira. Caçando. Aleluia, Jesus. Então ele olha, manda chamar ela, mesmo sabendo que é um erro. Então ele comete este pecado. E de vez de consertar este erro, pedir perdão para o mestre, ele comete outro erro. Ele manda chamar Urias da guerra, servo do Senhor. Manda chamar daquele lugar. E ele fala com Urias e fala para ele ir deitar com a sua mulher, ir lavar, ir para a casa dele. Mas Urias, como é um servo do Senhor, como é ousado, como é um servo, ele não vai. Por quê? Porque o dever dele é servir. Aleluia! Então ele não vai para aquele lugar. Ele fica com o mestre, na casa do mestre. Ele fica. Mas não como Davi. Ele fica como servo. As nossas atitudes têm que ser como servos. Aleluia! As nossas atitudes temos que ser como servos do Senhor. Não ao pecado. Quando Davi peca, ele só não perde convívio, ele perde a presença de Deus. Ele vai usar e vai fazer um esquema que Saul usava. Mas qual foi o fim de Saul? O que aconteceu com Saul? Acabou morto. Por quê? Porque escolheu desobedecer. Pois escolheu ir para aquele lugar, fazer tudo que o Senhor não se agrada. Então, quando acontece aquelas coisas, e resumindo bem a história, Davi, ele vai armar um esquema com Joabe. E o que acontece? Ele faz o que Saul fazia. Saul fazia o quê? Colocava Davi na frente da guerra, para que ele ser morto. Mas protegido do Senhor não é morto. Aleluia! Então é isso que vai acontecer. Davi, ele faz esse plano e Urias morre. Urias morre. Ele morre e Davi comete outro pecado. Se afasta cada vez mais de Deus. E ele se afasta da presença de Deus. Irmãos, e sem a presença nós não vamos muito longe, não. Sem a presença não vai muito longe. Aleluia. Sem a presença de Deus não vai muito longe. Sabe por quê? Porque que transforma é a presença. Nós não estaríamos aqui sem a presença. É a presença que santifica. É a presença que nos torna melhores. É a presença que nos faz a diferença. Aleluia! É a presença que faz a diferença. Você vai ver que em Glória! Êxodo capítulo 33, versículo 15, o povo de Moisés, aquele povo, tinha cometido vários pecados. Mas ele sabia que se ele fosse sem a presença, ele não ia conseguir. Ele sabia que se fosse sem a presença, ele não ia muito longe. Mas o que aconteceu? Ele vai rogar e vai pedir para o Senhor: Senhor, não deixa, não quero sair daqui sem a tua presença. Aleluia! Não me deixe sair daqui sem a tua presença. Por quê? Porque a presença que
quê? Ato da carne. Dorme com Batseba, faz essas coisas que não agradam o Senhor e sai da presença de Deus. Mas ele não vai muito longe. E quem vai tratar com ele é o próprio Deus. Porque quem trata com seus escolhidos é o Senhor. Ele vai fazer, vai cometer estes erros. No final, no Salmo 51, ele vai falar assim para o Senhor: Senhor, não me lances fora da tua presença. Por quê? Porque é a presença que transforma, como eu já disse. Sem a presença nós somos qualquer. Sem o Senhor, sem o Espírito, sem a presença, nós somos iguais. E o Senhor não está à procura de igual. O Senhor está à procura daqueles que fazem a diferença. Daqueles que estão fazendo a diferença lá fora. Porque aqui na igreja tem várias pessoas iguais. E o Senhor está em busca daquele que está fazendo a diferença. Os irmãos de Davi, todos eram iguais. Todos eram iguais. E o Senhor pegou e escolheu Davi, porque ele fazia diferença. Porque Davi, ele era diferente. E o Senhor quer isso. Jovens que com o comprometimento da palavra, jovens que fazem a diferença, vivem no mundo, mas andam na contramão do mundo. Vivem no mundo, mas não faz as coisas do mundo. Vive no mundo, mas não as coisas do mundo. Por quê? Porque quem escolheu foi ele. Ele sabe que não é do mundo. Ele sabe que não vai ficar aqui muito tempo. Então é isso que ele busca fazer. Ser diferente. Jovens hoje em dia têm que buscar fazer a diferença. Aleluia. Buscar fazer a diferença não só aqui na igreja. Porque aqui na igreja todo mundo é santo. Aqui na igreja todo mundo é crente. Aqui na igreja somos iguais. Mas lá fora, que é a prova maior, lá fora quando estamos em casa sozinhos, irmãos, nós queremos fazer as nossas vontades. Mas Deus, Ele quer que nós vivamos os planos dEle, os sonhos dEle, os projetos dEle. Porque tudo é dEle. Aleluia. Quando fazemos as coisas por nós mesmos, nós acabamos fazendo o erro, cometendo o erro, o pecado da carne. É quando está lá sozinho no celular. Ah, ninguém está vendo, o pastor está longe, minha mãe não está. Eu vou ver mesmo o vídeo. Alimentando a própria carne, esquecendo de Deus, esquecendo dos planos, dos projetos de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Esquecemos do que salvou as nossas vidas. Porque quem aqui é merecedor de estar aqui? Quem aqui é merecedor? Ninguém é merecedor. Mas Ele sofreu por nós naquela cruz. Ele deu a vida por nós, para que nós possamos estar aqui esta noite. Dar glória ao nome dEle. Porque nenhum de nós é merecedor. Dá glória. Dá glória ao Senhor. Dá glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem a presença não vamos muito longe, não. É a presença que muda. Abre vossas Bíblias rapidinho. Em Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 10 vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui neste salmo vai dizer que quando o profeta Natan vai visitar Davi,
Acontece várias coisas com Batseba. E ela perde o seu filho. E o Senhor fala várias coisas para Davi, mas fala que ele não vai matar. Porque o pecado que Davi tem, que ele fez, ele poderia morrer com esse pecado. Porque adulterar e depois matar um servo do Senhor. E as atitudes de Davi, você vai ver que é a mesma de Saul. Mas você vê que Davi, ele se torna uma pessoa totalmente diferente neste contexto, neste versículo. Porque você vai ver que Davi, quando Saul e Jonatas morrem, ele chora por aquelas vidas, ele ora por aquelas vidas. E neste contexto aqui, nesta parte, ele estava diferenciado, ele estava diferente não de uma maneira boa, mas de uma maneira ruim. E estar diferente de uma maneira ruim é muito ruim. Porque quando nós somos iguais, por exemplo, ao pastor, nós aprendemos a amar as pessoas, porque ele dá bom exemplo. E aí aceitamos e fazemos coisas que as outras pessoas lá do mundo fazem totalmente diferente. Isso mostra que ele é uma pessoa diferente, não de uma maneira boa. Porque vai com as outras, ele é uma pessoa que vai com as outras pessoas, faz tudo que faz. Vai na escola, todo mundo bebe, ele está junto. Vai pro trabalho, todo mundo fofoca da vida de todo mundo, comenta da novela, ele está junto. Ela está junto. Vai pra rua, todo mundo está conversando, todo mundo está falando coisas que não agradam o Senhor, está junto. Glória a Deus. Vai para casa de quem for e faz coisas que não deve. Eu vou contar meu testemunho aqui rapidinho. Eu era uma coisa na escola, era uma coisa na rua, era uma coisa na casa dos meus avós, era uma coisa em todo lugar, eu era uma coisa. Mas quando o Espírito invade diferente, tornamos a mesma pessoa na escola, a mesma pessoa no trabalho, a mesma pessoa na rua, a mesma pessoa onde quer que for. Porque a gente não muda por mudar de ambiente. Aonde você vê um crente fiel que faz a diferença. Não tem que mudar porque muda de ambiente, não. Tem que ser a mesma coisa aqui, a mesma coisa lá fora. Dá exemplo aqui, dá exemplo lá fora. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas tem aí alguns que aqui é uma coisa. Acaba o culto, chega lá, já liga a televisão já. E a comunhão, como é que fica? Meu Deus. É a mesma coisa. Chegou na igreja, é a mesma coisa. Chegou em casa, é a mesma coisa. Não tem que mudar. Porque muda de ambiente. Porque é maior de idade. Porque é maior. Não tem que mudar, não. Nós escolhemos ser diferente. É a presença que nos torna diferente. Aleluia. Por quê? Porque você vai ver a minha vida, você vai ver a sua história. E você vai ver que quando o Espírito do Senhor invadiu de uma maneira extraordinária, você mudou os seus hábitos. Você mudou por completo. E está aqui hoje. Porque você transformou a sua vida. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É nova criatura. Você vai ver em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que vai falar assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Você vai ver que buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a sua justiça, buscar primeiro Ele, e depois as coisas que serão acrescentadas. Aleluia. Buscai primeiro ao Senhor, orai primeiro antes de querer a bênção. É buscar todos os dias, é se humilhar todos os dias, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então eu não posso ser igual a todos os dias, porque é todo dia mesmo um gigante, é todo dia uma luta, é todo dia o inimigo quer nos destruir.
E Ele que dá para nos livrar, para transformar a nossa vida. Você vai ver que Davi, ele cometeu um erro. Como todos nós somos sujeitos a cometer erros. Davi, ele percebeu isso e não era tarde. Ele escolheu isso. Quando o profeta chegou lá, ele se ajoelhou e humilhou. Se humilhou. Ele se humilhou e falou: Senhor, eu cometi um erro, mas não me lances fora da tua presença, não. Eu cometi um erro, mas me perdoa, Senhor. Eu fui mentiroso na minha casa, eu fui enganador na escola, eu fui outra coisa que o Senhor não queria, mas me perdoa e faz em mim um espírito reto. Aleluia! Transforma o meu eu de novo. Eu não quero sair da tua presença, porque sabemos que a presença é maravilhosa, que sentir a presença é tremendo, que sentir é a melhor coisa que tem. É vir na igreja e sentir a presença dele. Aleluia! É por isso que nós não queremos sair da presença, porque quando nós estamos andando na presença é tremendo. Quando estamos andando na presença é maravilhoso, é transformador. Aleluia! Então ele vai dizer: não me lances fora da tua presença. Oh, glória a Deus! Por mais que eu fiz coisas que eu queria e não as suas vontades. Porque o nosso grande erro é fazer o que nós quer e depois é o que Deus quer. O nosso maior erro é fazer primeiro a minha vontade e depois a vontade de Deus. Aleluia! É o que nós queremos, é fazer a vontade de Deus em segundo plano. Primeiro a nossa vontade. Primeiro é o que eu quero, mas não é bem assim. E Davi vai perceber isso. Davi, no começo, quando ele foi chamado, ele foi transformado, ele era um homem totalmente diferente. E quando ele chegou, aonde ele chegou, ele vai falar: Senhor, eu preciso de ti. E quem aqui não precisa do Senhor? Verdade, Deus! Nós precisamos do Senhor, é todo dia. É todo dia. Não é dia sim, dia não. Não é sábado e domingo, é todo dia. É uma renúncia todo dia. É oração todo dia. É consagração todo dia. É leitura da Bíblia todos os dias. Porque isso aqui não serve só para sábado e domingo, não. É todo dia. É todo dia. Glória! Glória a Deus! Aí o Senhor, Ele perdoa o pecado de Davi. Porque o Senhor, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E nem o homem, segundo o coração de Deus, teve privilégios. Não é você também que vai ter. Nem o homem, segundo o coração de Deus, teve privilégios. Ele sofreu. A casa dele ficou uma bagunça. O próprio filho dele, você vê no versículo 13, capítulo 13, que maltrata da própria irmã. Então ele teve sim consequências, mas ele soube se humilhar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, 7:14. Deus abençoe, irmã. 7:14 vai dizer assim: 4 coisas que nós precisamos: humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter do seu mau caminho. Aleluia! Porque ele vai falar assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. Sararei as suas terras. Se o meu povo se humilhar, irmãos, não somos melhores que ninguém, não. Temos que se humilhar se erramos. Ajoelha logo e já pede perdão logo. Não fica aí não fica aí pensando que é maior que alguém. Sabe por quê? Porque hoje em dia, pastor, quer cantar sem a presença, quer pregar sem a presença, quer ir sem a presença, mas sem a presença
perdoarei os seus pecados. Mas antes tem que ter a humilhação. Aleluia. Antes tem que ter a oração. Jeremias. A oração. Porque nem aqueles 5 minutos que você tinha, você já não está tendo mais. Nem aquele pouco tempo que você tinha lendo a Bíblia, você não está tendo mais. Nem aquele pouco tempo de intimidade de madrugada, você não está tendo mais. E aí perde a presença, chega para o pastor chorando. Mas isso tem que ir lá no quarto. Lá no seu quarto, ele vai tratar com você. Ai, Jesus. Irmãos, primeiro, fazer a vontade de Deus. Depois as nossas. Primeiro, buscar Ele. Primeiro, se humilhar para Ele. Depois as nossas. Porque não somos melhores, não. Não somos nada. Se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós não estaríamos nem aqui mais. Nem aqui mais. Então, terminando, Davi sabia que sem a presença ele não ia muito longe. Davi sabia que o importante era a presença de Deus. Aleluia. Por isso que ele se humilha. Porque ele não estava acostumado a viver no pecado, não. Quem conhece a história desde o começo vai saber. Davi não era este homem que ele tinha se tornado, não. Ele era humilde, trabalhador. Ele era amoroso. Não era este homem. Quem é que lembra aí? Quem já pisou no santo do santo em outro lugar? Não sabe. Ele não sabe viver sem a presença. Clamar pela glória, a glória. A glória de Deus, é de Deus, é de Deus, aleluia. Então ele se humilha, porque ele sabe que sem a presença ele não vai muito longe. O que nós precisamos todos os dias, se alimentarmos. Todos os dias. Todos os dias. Por quê? Não alimentar a carne, sim o espírito. Porque eu sei que todo dia é uma briga entre a carne e o espírito. A carne quer bagunçar, a carne quer destruir. Mas o espírito não, o espírito quer ir para a igreja, quer ler a Bíblia, quer orar. É alimentar o espírito e não a carne. É o espírito e não a carne. Oh Deus maravilhoso. Ele é aquele que muda. Eu vou convidar a mocidade para estar aqui na frente. Pode levantar, irmãos. Oh, aleluia. É primeiro fazer a vontade de Deus. É primeiro viver as vontades de Deus e depois as nossas. Nós somos o segundo plano e Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Cuidado, Angelina. Quem aqui já foi batizado? O Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? 2 pessoas? Eu vou convidar o pastor para descer lá para orar por eles. E os irmãos que estão aqui na mesa da guarda. Se você quiser, se você pedir, vou convidar a banda para tocar um hino aqui e cantar. Aleluia! Dá glória, irmão. Aleluia! Não. Oh, Espírito Santo de Deus. Ó, mocidade, buscar de verdade. É orar, é se humilhar. É buscar lá fora aqui também, mas primeiro lá fora, também no quarto. É na intimidade. E se quiser, vai ser sair daqui batizado com o Espírito Santo. Se quiser. Oh, aleluia a Deus. Jesus, sim, darecanta. Já vai estar na casa, irmão. Vai Aleluia! Na glória. Ai, mocidade, ora. Vai orando aí, vai falando
Alamarraia. O tema é liberta. Oh, aleluia! Enche-me de ti. Menos de mim e mais de Deus. Menos das minhas vontades e mais da vontade do Pai. Menos de mim mesmo e mais de Deus. É mais Deus. Oh, glória! Aí, irmão. Glória! Deus está mudando a tua Rabanara calabassandereia. É hoje. Oh, aleluia, Deus! Faz o mesmo. Você vai sair daqui de outra maneira. Não é porque eu estou falando, mas é porque o Pai está aqui. Aleluia. Sim, tá legal. Aleluia, Jesus. Oh, glória! Glória aí, irmão. Glória, 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 glória! Oregia nasci, eregina, lamanduriki anderé. Iliano que alamande que eu assim andaraia. Está com providência e está de verdade. Vai falando com o Pai aí. Vai falando com o Mestre. Ele está aqui. Releia, alamana. Rei da glória, aleluia. Oh, aleluia. Xintarecanta. Ajuda. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Fala com ele aí. Fala com ele aí. Fala está aqui, Senhor. Muda a minha história hoje. Eu quero ser uma nova criatura hoje. Eu quero ser diferente hoje. Glória! É hoje. Aleluia. Oh, aleluia, Deus! Espírito Santo, Mas não se amou. envia, ó Pai, a tua graça. Teu E a Espírito Santo, vergonha Senhor Deus.